Boa noite a todos. Fazer uma apresentação porque vai virar corte, né? Provavelmente, né? Boa noite a todos. Tendo em vista que vocês adoraram a minha reação, eu postei ela no Spotify, o Reagindo aos Aliens, os Delfinoides, né? A quantidade de xingamento de ouvinte que eu recebi é imensurável. O que eu acho que significa que eu estou fazendo um bom trabalho, divulgando as verdades do universo. E hoje eu separei um cara que eu sou muito fã, que é o Luciano, que ele vai explicar pra gente o que é esse rolê das 4 raças alienígenas. É o ao vivo ou a estreia ao vivo? É ao vivo de verdade. Vamos lá, gente, vamos lá. Lados na via internet, eu tenho bastante informações sobre isso também. Sabemos que na Fox News foi dada uma reportagem, eles falaram publicamente que Cara, e esse rolê desse ETzinho aqui de papel machê que... Lembra que rolou essa parada, né? Esse surto tem uns 2 anos atrás. O que aconteceu com essa... Eu parei de acompanhar. Eu vi que tiveram uns especialistas que analisaram, né? Que comprovaram que era real, que tinha coisa dentro. E aí depois falaram que era fake, né? Mas o que eu gosto é um pouco dessa expressão facial dele, né? Essa expressão de que tá fumando uma jamba muito boa. Mas vambora. pelo menos 4 raças extraterrestres estão já entre nós e nos ajudando nesse processo. Mais uma pausa. A gente comentou isso no último episódio, que quem afirmou isso foi um cara que é ex-agente da CIA, né? Naturalmente, que torna ele uma pessoa de interesse, né? Person of interest. Não tem nada a ver com esse contexto que eu tô usando esse termo, mas que dá pra gente uma validação maior, talvez, do que ele esteja falando. Apesar de que, né, como já diria Carl Sagan, né, afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias, né? Então, uma pessoa vir com essa, se a gente for só apelar para ele como autoridade, tipo ex-agente da CIA, a gente está caindo aí numa falácia da autoridade, naturalmente, né? Então, e eu gosto de imaginar que tudo isso é uma loucura e que não existe ET nórdico, né? Isso é uma loucura de gente racista, New Age da década de 60, que por algum motivo se alastra até hoje, né? Mas vambora, com esses contextos, vamos lá. O Luciano aqui sempre com a sua simpatia. Vamos assistir. Seriam os nórdicos, os greys, os reptilianos, né, e os insectoides, que são povos um pouco difíceis de a gente conhecer. Mas especialmente os pleiadianos, que são os nórdicos, né? Eles estariam junto de nós, fazendo já um trabalho de preparação da Terra, de limpeza, para que todo o mal seja retirado, extinto de uma vez por todas. Para. Vamos lá. Vamos puxar um estudo. Eu quero te convidar, ouvinte, pra gente raciocinar comigo. A gente puxa estudo de coisas que fazem mal dentro da nossa casa. Por exemplo, a galera aí, a zomarada aí, ficando calvo, passando tudo minoxidil. Minoxidil é algo extremamente tóxico para gato. Capaz de matar, inclusive, né? Se a gente for pegar açúcar, ele é ligado a vários tipos de problemas de saúde, né? O consumo em excesso. E vamos combinar que o brasileiro consome açúcar em excesso, né? Então temos obesidade, temos diabetes, né? Se a gente for pegar o sal, né, muito ligado aí à hipertensão, né? E aí a gente vai enxergar o mundo como bem e mal, para essa analogia aqui funcionar. Então vamos dizer que eu, Andrei, em algum momento, entro na sua casa, sem você saber, e vou jogando fora todo o açúcar, sal e minoxidil que existe na sua casa. Você vai gostar disso? Eu acho que não. E assim, eu não tô nem entrando na questão de se o governo deveria ou não. Meu ponto não é esse. Vem comigo, gente, vem comigo. Não fica problematizando, não. Vocês não estão no Twitter. Já não é mais Temercó 2015, não. Vamos com calma. E aí, também tem a ver com, em algum momento você acorda à noite e vê o Andrei no cantinho tentando se esconder. O que você faz? A. Chama a polícia. B. Pega um pedaço de pau e dá uma paulada no Andrei. Ou C. Faz um convite ousado para Andrei. Provavelmente, a letra A e a letra B são as coisas mais prováveis que vai acontecer, né? Isso pelo fato de se você me conhece, escuta meu programa, né? Mas vamos dizer que você não me conheça.
Tem um cara dentro da sua casa. Aí eu falo, não, veja bem, eu tô fazendo bem, porque eu estou jogando fora o seu açúcar, o seu sal e o seu minoxidil. E aí, gente? Vocês acreditam? Eu não. Então, para mim, esse rolê que eles estão escondidos secretamente. E uma vez eu estava escutando uma palestra de um fólogo, e isso é muito doido, como as pessoas elas realmente não se escutam, né? Elas querem acreditar em absolutamente qualquer coisa. Eu estava numa palestra de um fólogo com vários ouvintes, né? Galera lá de Quixadá. Em algum momento a gente vai desvelar essas histórias de Quixadá que a gente passou com os ouvintes, mas não vai ser hoje, né? Mas é muito engraçado porque o fólogo estava no meio da palestra, estava falando sobre as aparições em Quixadá, que teria uma abdução famosa ali nas redondezas ali, né? Não lembro especificamente sobre Quixadá ou sobre uma cidade vizinha ou no estado no geral, né? E ele falava de um caso que um cara foi abduzido e esse cara ele tinha algum problema de saúde e esses ETs fizeram uma cirurgia para curar ele, devolveram o cara e o cara morreu logo depois. Só que ele estava falando isso não como naturalmente a gente deveria escutar. Porque quando alguém me fala isso, o que eu escuto? Uma van de cirurgiões que não conheço e não pedi, me sequestram e fazem uma operação de algo que sei lá se eu sei se tem esse problema, me jogam para fora e eu morro em seguida. Como que os meus familiares deveriam encarar essa situação? Mas é claro que na cabeça do ufólogo era um bem que os alienígenas estavam fazendo. Então, assim, é algo, né? Em contrapartida ao grupo do mal, que seria dos draco-reptilianos, que ainda dominam vários setores da Terra, como especialmente da política, da economia, da mídia, né, dos bancos. Todo esse setor será limpado dessa elite maligna que foi laranjas desse grupo de domínio estrangeiro, né? Vamos lá, muita informação, né, gente? Naturalmente eu não acredito nessas coisas que está sendo falado. Aparentemente o Luciano acredita bastante, né? Que está revelando essas informações no Matrix Podcast. Mas o que eu acho curioso é que como essas teorias da conspiração elas evoluíram do século XVIII para cá, permanecendo completamente quase inalteradas. Você só troca o vilão, né? Às vezes é os maçons, ou os judeus, ou os Illuminatis, ou os comunistas, e agora a gente está nessa fase dos reptilianos, dos alienígenas, etc e tal, né? Mas é sempre essa parada. O que eu acho muito curioso, porque todas essas pessoas elas estão muito próximas de descobrir a verdade, que é o que toma conta dos bancos, dos governos, dos países, talvez não sejam reptilianos. Talvez sejam bilionários. Em algum momento, tem uma tirinha da Laerte, né? A grande ficha um dia vai cair para essa galera. E eles vão se descobrir numa realidade. E assim, eu não sei se eu vou querer estar aqui para ver isso, porque eu vou ficar com dó enfim. Não sei, né? Extraterrestre. Então nós vamos ter agora as novas revelações que vão ser trazidas para a humanidade, que vão chocar muito o povo da humanidade. Essa é uma coisa inédita, nunca aconteceu, e o presidente americano já está liberando os chamados arquivos OVNIs. Ele já liberou 2 ou 3 blocos de centenas, milhares de arquivos que já estão disponíveis na Terra. Somente um desses blocos teve mais de 1 bilhão de acessos, ou seja, as pessoas estão buscando esses arquivos OVNIs que foram ocultados pelo Pentágono desde muito tempo, e agora isso vai trazer um grande choque para a humanidade, que nós já estamos vendo isso acontecer aí, Fernando. A última notícia que saiu na internet agora, nesses últimos dias, é que o presidente... A última notícia que saiu da internet, parece muito um tio falando, né? A internet, né?
esse grande repositório de notícias. Americano, ele chamou os líderes das igrejas evangélicas americanas e exortou a falarem para os seus fiéis, para o seu público, que existe a presença dos extraterrestres e que eles deverão, a partir de agora, mudar o seu discurso nas igrejas e falar sobre a existência dos extraterrestres. Isso é uma notícia, assim, mega bombástica que nunca seria imaginada antes. Você imagina, né, os pastores que condenam, que são céticos, terem que vir junto aos seus fiéis, né, por determinação superior da sua igreja e dizer, olha, nós erramos, a gente falou assim que eram demônios, que eram seres do mal, e agora a gente tem que comunicar que eles são nossos irmãos galácticos que estão conosco, nos ajudando, o que vai dar uma grande confusão. Ai, de verdade, mano, se esses louros aparecem na minha casa, de verdade, eu falei, fudeu, vou ser sodomizado. Acabou, gente. Na cabeça dos fiéis, inclusive vai ser questionada muitas questões próprias religiosas e bíblicas que vão ficar perdendo um pouco da sua estrutura anterior. Então, esse processo dos pastores é algo que vai chocar a humanidade. Quando isso for feito realmente, né, as pessoas vão ter que ver que fomos enganados ao longo de muitos milênios pelo mesmo grupo de controle, e agora chegou ao fim e toda a verdade terá que ser esclarecida. Então isso vai causar muito choque, muitos questionamentos sobre a fé e as religiões vão ter que sofrer uma reciclagem, né, uma atualização dos seus princípios, porque aquilo que eles ensinavam uma vez não vai se aplicar mais devido a essas novas estruturas que estão sendo comunicadas aí agora. Temos vários relatos aí de mistérios que estão sendo trazidos à humanidade. Vemos agora até que uma pessoa abordou os astronautas que foram no projeto Artemis, né? E ele claramente disse que vocês estão mentindo, vocês não foram à Lua, é tudo tela verde, né? Então o povo já se deu conta que a gente está sendo manipulado por uma elite. Sabe o que eu acho engraçado? É que eu queria entender como é que funciona a lógica de todas as teorias da conspiração estarem certas. Porque o ser humano não foi à Lua, somos governados por reptilianos. A Terra é plana. Claramente tem coisa que não funciona em conjunto. Então, assim... Mas enfim, é bonito o discurso, né? Porque dá pra gente um ar de lógica do porquê que certas coisas acontecem, né? Mas enfim. Do mal que quer o nosso domínio, que é a nossa subjugação. E o que nós podemos ver é que existe sim a força dos extraterrestres, dos seres galácticos do bem, que estão ajudando a humanidade a ter um despertar da consciência. Então, se não fossem essas equipes espirituais e físicas dos extragalácticos que estão aqui, nós estaríamos num regime de dependência e de domínio muito pior do que nós estamos hoje. Então, sim, eles estão ajudando a humanidade a atingir um degrau maior de despertar da consciência e que a gente saia desse engano, dessa mentira que nós somos dominados pelo sistema. Inclusive a NASA é uma grande agência de mentiras, né? E tudo isso está vindo agora para que a humanidade cresça. Sabe uma coisa que eu gosto também? É que é o seguinte, o que é a NASA? A NASA é uma organização pública, né? Ela é uma instituição pública, né? Eu queria entender exatamente que força é essa que a NASA tem de ter todo esse controle informacional, sendo que há alguns anos atrás ela não tinha dinheiro nem para lançar foguete direito. Se você levar agora tentar trazer um papo um pouquinho mais para a realidade. É claro que o poder, muita gente acha que não, né? Mas o governo americano, né? Ele é um estado muito muito rico. O que eu quero falar com isso, assim, né? Essas discussões bobocas de mais ou menos estados, né? Quem se move através dessa régua, né? E fala que os Estados Unidos é o ideal, etc., menos Estado, etc. Obviamente que só com defesa os Estados Unidos gastam trilhões, só com defesa. Sem falar dos outros setores, né? Então, claro que tem muito dinheiro envolvido, né? Tanto que a galera da conspiração acredita naquele tal de black budget, né? Que seria o orçamento secreto, não. Orçamento secreto é do Brasil, é um orçamento secreto, de certa maneira, né? Mas ele é uma espécie de orçamento que é utilizado para pagar, para ter esse deep state, né? Vamos dizer assim, né? Para onde que
E eu não duvido que em algum nível, é claro que tem uma galera que fala que é, tipo, né, o Monark falando, né, que existem cidades inteiras embaixo dos Estados Unidos com trilhos de trem que conectam tudo, pelo amor de Deus, né? Obviamente não é algo não seria algo nesse nível. Mas, de fato, né, a CIA é uma instituição governamental que recebe muito dinheiro e é um ralo de dinheiro, porque eles não prestam contas. Faz parte do. Porque se eles prestam contas, eles falam do que eles estão trabalhando, e a ideia é não falar do que eles estão trabalhando. Então, existe até uma margem da gente negociar aqui do quão o Estado americano esconde coisas e nananã. Só que o que as pessoas esquecem é que, diferente aqui do Brasil, e aí isso é um pouco mais verdade, né? A iniciativa privada, ela cola muito mais junto do Estado lá do que aqui. Então, por exemplo, lá, para você ter o SpaceX funcionando, né? A grana de pesquisa deve bater mais 70%, 80% do orçamento dessa pesquisa da SpaceX, e com certeza do Estado, do governo americano, né? Mas assim, eu apostaria que quem tem informações seria mais a CIA e uma dessas empresas que recebem dinheiro americano, do que necessariamente uma instituição que manda foguete para cima. Levando em consideração que a gente está numa realidade, está cada vez mais as pessoas falando sobre ETs, na verdade, são de outra dimensão, qual seria a importância da NASA? O que a NASA tem tanto a esconder? O lado oculto da Lua? Tem uma base alienígena? Né? Tipo, sei lá, talvez uma coisa ou outra a gente possa ver, mas qual é a grande questão do porquê a NASA é eleita de ser o epicentro de todas as conspirações, né? Acredito eu que seja porque tudo isso nasceu na década que isso estava mais evidente, que é a década de 70, né? Quer dizer, o homem ele vai para a Lua no final de 60, então a gente tem 70 e 80 todo moldados para o espaço, né? Que vem dessa cultura alienígena, etc e tal, né? Até filmes. Então, de fato, ali a NASA ela tinha uma grande um grande protagonismo nessas discussões, né? Hoje em dia, sei lá, né? Complicado. A humanidade consiga atingir o seu potencial espiritual. Então, eles, os galácticos, estão junto de nós há muito tempo, especialmente agora, e a tendência é que eles se mostrem cada vez mais presentes fisicamente para a Terra. A gente pode ver o excesso de naves que está sendo mostradas nos céus e chegará um dia, em breve, que eles vão se mostrar fisicamente. Então, isso que aconteceu na Fox News, deles falarem sobre os extraterrestres, é uma coisa inédita, e isso vai ter uma tendência cada vez maior. Nós vamos ver grandes ações acontecendo aí para a libertação e para acordar a humanidade aí, Fernando, é isso. O sistema quer o teu mal, ele não quer o teu bem, e todos acham que é o contrário. Então, o governo criou sistemas educacionais falhos, onde todo mundo passa e se tornou quase uma militância política para que as pessoas saiam de lá doutrinadas para defender o sistema com migalhas que são fornecidas aí de maneira irônica para o... Cara, como esses vídeos é o rabo que abana o cachorro. Ao mesmo tempo que você tem essas questões de marxismo cultural sendo denunciada por essa galera, etc, né? Porque, assim, todo mundo sabe que professor ganha muito bem no Brasil, né? O professor é uma galera que ganha muito dinheiro, né? Para espalhar essa doutrina, né? Ao mesmo tempo que eu, particularmente, só para deixar claro, né? Não me vejo como um comunista, né? Mas, por, sei lá, falta de estudo e tal. Enfim, foda-se minha posição política, né? Mas isso é uma coisa interessante, né, desse discurso dicotômico e contraditório, que é o seguinte: obviamente o comunismo falhará pelas decisões econômicas que os comunistas tomam, segundo essa galera, e ao mesmo tempo eles têm dinheiro e poder o suficiente para ter sobrepujado o mundo e criado um governo secreto mundial que está defendendo o sistema. Sendo que, na realidade, num mundo governado pelo dinheiro, quem manda no sistema é o quê? 2 pontinhos. Justifique sua resposta aí nos comentários. Então eu acho muito louco o quão fora de realidade é essa parada, assim, né? Eu particularmente estudei em escola particular, né? Eu tive uma gama de professores, né? Tive esse privilégio, né? Meus pais se esforçaram muito para me colocar em colégio particular, apesar de eu vir de Jacarepaguá, Cidade de Deus.
a ideia geral é que eu não lembro de nada que meus professores tenham de falar de como, para vocês verem a noção, né? Claro que eu não posso falar da instituição pública, deve ter um louco ou outro, mas assim, às vezes eu escuto do Keller ali, tem um louco de direito também, enfim. Tem uma vasta categoria aí de pessoas de extrato social dentro dos professores, né? Professor público é um cara que fez um concurso, ganhou o concurso e agora está dando aula, né? E foi contratado pelo Estado. Qual era o meu ponto? Vamos voltar um pouquinho. Ah, sim. Para vocês terem uma noção do quão isso era completamente irreal na minha época, né? Eu devo ter terminado o ensino médio em 2008. 2009, se eu já não tinha saído, eu estava saindo, né? Ou seja, é relativamente recente a minha saída, o meu ensino médio, né? A primeira vez que foi falado o conceito de esquerda e direita foi em uma... Não foi nem na aula, o professor já tinha terminado a aula, ele estava colado no grupinho que eu ficava ali mais ou menos. Eu nunca fui de grupo, né? Mas naquela época eu tinha um grupinho ali, que depois eu me apartei e tal, né? E a única vez que esse professor de física comentou sobre isso foi porque eu perguntei. E por que eu perguntei? Porque eu era esquerdista, safado? Nananana? Não, porque eu frequentava fóruns de internet e essa discussão já existia na internet. Bem. Assim, eu frequentava fórum de videogame, né? Que era o meu interesse na época, né? Não era pegar mulher. Era internet e ver coisa no assombrado, no assustador.com, no morte.com, né? Eu era esse tipo de gente, né? Esse tipo de garoto. Ao invés de estar beijando na boca, estava fazendo isso. E aí, vendo essa discussão, eu perguntei pro professor: professor, você é de esquerda ou de direita? E eu acho que foi a única vez que isso foi citado na sala de aula desde então. Pela minha pergunta. E o meu professor falou: é tudo a mesma coisa. O meu professor de física era testemunho de Jeová. Mas, enfim, situations, né? E assim, Bíblia pra caralho, etc. Mas ele não era um cara que ficava doutrinando, né, cristianamente. Pelo contrário, né? Eu nunca recebi nenhum manifesto comunista na escola, mas recebi Bíblia, apesar do colégio não ser cristão. A gente recebeu uma mini bibliazinha. Então, assim, será que existe essa doutrinação? Não sei, não estudei em escola pública, né? Mas o meu relato é esse. E na minha época, eu acho que eu era de direita, por quê? Na minha cabeça, eu sou de direita porque eu gosto de videogame. Isso parece engraçado, mas eu acho que isso tem todo um debate com a geração atual também, né? Principalmente esse núcleo gamer, etc e tal, né? Mas na minha cabeça, da maneira como eu tinha entendido a questão, sei lá, comunismo, Che Guevara, né, União Soviética, nananã. O que me faz ter videogame? Era um pensamento desse, assim, saca? Não era uma parada muito elaborada, né? E tal. Depois, enfim, né, tem toda uma história de como eu vim parar aqui, né? Mas enfim, estou debatendo, né? A culpa de eu ter virado um cara de esquerda é do Ivan Mizanzuki por causa do Anticast. Meu pai odiava o Ivan por causa disso. O meu pai, ele começou a escutar meu podcast, aí eu coloquei alguns podcasts para ele assinar, aí ele começou a escutar o Anticast, porque eu tinha assinado o Anticast, o Nerdcast para ele, né? E o Nerdcast acho que não, porque acho que não cabia muito com as paradas dele, assim, mas eu coloquei alguns ali, né? Cara, impressionante, assim. Mas assim, não foi por causa do Ivan, não. Isso aí eu já tava. Eu sempre fui esse otário do humanismo, etc e tal, né? De ajudar os outros, porque eu sou babaca. E aí, enfim, acabei caindo aqui onde que eu tô, né? Desse progressismo difuso que vivemos hoje. Vamos continuar, gente. Desculpa a palestra. O povo. Então, o sistema aqui é que nós fiquemos. Os gideões ainda distribuem bíblias hoje? Cara, eu não sei se eram gideões. O que eu lembro dessa distribuição de bíblia? Eu lembro do discurso, quando alguém da secretaria foi lá e falou, ó, estamos com uma parceria, não lembro se era com uma associação, com um grupo, e era então, tipo assim, as bíblias acho que foram doadas. E a gente recebeu. Mas não era um colégio cristão, pra deixar bem claro, não era mesmo, assim.
Não tinha nenhum tipo tipo, precisar rezar, nem nada disso, não. Eu achei muito esquisito, mas porque eu achei esquisito? Porque é esquisito pra caralho, não é porque eu era ateu, né? Eu já era meio ateuzinho das ideias, né? Mas ali eu era meio irrelevante pra mim, eu não era desses ateuzinhos de ficar discutindo, de achar chato, assim. Eu dei uma folhada ali, legal, da hora, né? Se eu fumasse maconha na época, era seda grátis pra sempre, né? Mas eu também não fumo maconha, não gosto dessas porra. Não use drogas, criança. Faça assim pras drogas. Me vê 5. Vamos lá. E sem inteligência, pessoas burras mesmo que não têm o domínio de vencer aquilo. E o sistema ele foi criado para deixar o país pobre. Por isso que tem tanta pobreza. E o Concordo. Brasil é um dos países mais ricos do mundo em termos de minérios, de Concordo. Aí eu tô commodities. concordando. E é um dos povos também, talvez um dos mais pobres do mundo, que não tem acesso a isso, porque Concordo. essas riquezas vão todas destinadas à elite que nos subjuga. Concordo. Então é importante que você sabe que o sistema quer a tua pobreza. Então tudo trabalha para que o povo seja pobre, seja humilhado, seja dependente do sistema e dependente das políticas públicas, como o Estado como um grande pai tutor que tudo fornece as migalhas na boca do povo. E não deveria ser assim. Nós deveríamos lutar por um sistema educacional assim, justo, completo, forte, que as pessoas tivessem a sua liberdade de escolher, de sermos pessoas assim, batalhadoras, empreendedoras e trazer o Brasil para a sua riqueza original que tanto nós queremos. Então, o Brasil, de fato, é um país que tem condições e nós vamos conseguir construir esse novo Brasil que tanto queremos, se todos nos unirmos, pois a força está no povo. Caraca! É isso aí, gente. Ó, eu posso até não ser comunista, mas Luciano... Nós não dependamos mais dos sistemas que nos gerem e nos engana há tantos milênios. Exatamente, Fernando. Há tantos milênios. É bastante tempo, né? Nós fomos enganados ao longo de tanto tempo em todos os setores da humanidade, né? Economia, administração, finanças e alimentação, especialmente, para que nós tenhamos uma saúde abalada e que as pessoas tendam a gastar o seu dinheiro. Mas é isso aí, Wataru. Tipo, isso é muito complicado, muitos desses conspiradores estão certos, mas a conclusão é totalmente maluca. Exatamente! E Vini Júnior no gol e na trave. É essa a grande sensação, né? Dentro das farmácias para manter a sua saúde precária. Então, o que nós tivemos a orientação alimentar do sistema para que a pessoa coma erradamente, né? Então, a pirâmide alimentar anterior era comer muitos grãos, farinhas, né, açúcar e tal, e tudo isso, carboidratos, e eliminar uma pequena parte de proteínas animais que realmente são ainda um pouco mais isentas de manipulações industriais. E agora vê-se justamente o contrário. Então, a gente vê dentro... Cara, esse papo que ele tá falando é um papo muito louco, que a direita engoliu esse discurso, que é o seguinte: saiu, acho que foi entre ano passado e esse ano, uma reformulação do sistema nutricional americano, né? É como se fosse uma espécie de... Eu não vou saber os nomes direito, porque eu não vou pesquisar, porque você tá vendo a porra de uma live de ET. Vai tomar no cu também, né? Você tá esperando o quê? Informação? Seriedade? Também, né? Vamos procurar, né? Abre um livro aí. Mas a ideia é que saiu essa nova organização alimentar americana, né, de instrução e sugestão, que provavelmente vai para os setores públicos, das escolas, etc. e tal. E aí, pelo que eu estava vendo da polêmica, a grande mudança é que aumentou a sugestão do consumo de proteína. E a galera da direita brasileira falou: olha aí como a gente se alimenta mal. O que é muito interessante, porque a gente também tem isso aqui no Brasil. Mas por algum motivo, se os Estados Unidos faz, é ótimo e maravilhoso. E o que não dá para negar, e eu falo como uma pessoa que faz academia e toma o meu whey protein, é que essa quantidade de proteína que está sendo sugerida, eu não vou falar assim. Eu não posso falar isso porque eu não sou nutricionista. O ideal é você consultar um nutricionista, né? Não aqueles nutricionistas que tiram uma página de impressora, ó, você tem que comer esse filé de frango do tamanho da tua mão, mas ó, verdura à vontade. Fica à vontade, verdura, nossa, verdura, você não vai passar fome, né? Aquelas merda que de nutrição. Não, pega alguém de sério de nutrição, né? Existe um limite de quanto que você seguro de quanto você pode consumir de proteína. Existem alguns estudos, novamente não citarei aqui, mas que eu acompanho um pouco isso. Existem alguns estudos que ligam uma espécie de estafamento do sistema renal depois de algumas décadas de uso intenso de proteínas.
Então você sobrecarrega, era essa palavra que eu estava pesquisando, você sobrecarrega os seus rins pela quantidade de proteína que. Não significa que tomar whey protein é ruim, não é isso que eu estou falando. Mas está uma ingestão tão maluca de proteína, e claramente isso é a indústria alimentícia enfiando na nossa bunda, assim como enfiaram o açúcar. Lembra daquele papo? O café da manhã é a refeição mais importante do dia? Isso é mentira. Isso é da galera do açúcar mandando tu enfiar cereal matinal nas crianças. E falando que. E incentivando o estudo de que gordura é ruim, né? Quando claramente existem gorduras boas, né? Não em excesso. Essa é a grande questão. Nada em excesso faz bem, né? A grande questão é tudo com sabedoria, né? Só que existe hoje esse terrorismo, proteína, 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 proteína. É muito doido. As estatísticas que na década de 60, 70, existia 10 vezes menos essas doenças que nós temos hoje. Obesidade, diabetes, Alzheimer, chegam números assim assustadores de terem 20 ou 30 vezes menos do que hoje nós temos essas mesmas enfermidades. Isso se aplica a qualquer uma a enfermidade, inclusive a depressão e outras coisas. Isso aí é o ponto mais complexo. Por incrível que pareça, eu acho que aqui é o ponto mais pernicioso desse tipo de discurso. Que é o seguinte: nós, como sociedade, nós evoluímos vários métodos. Inclusive, para você fazer reformas nesse sistema alimentar, né? Você tem a evolução de pesquisas e pesquisadores sérios, e cientistas, e nutricionistas, que vão fazendo acompanhamento e vão fazendo ajustes. Quem não se lembra nos anos 2000, né? Ovo faz bem, ovo faz mal. Ovo faz bem. Ele faz bem, mas ele tem muito colesterol, então ele também faz mal. Então, você pode comer, mas não pode comer em excesso, né? Só que, como isso vai vindo no jornal, né? A pessoa não vai entendendo como é que essas coisas são, aí só pegam o sensacionalismo. Aqui é o ponto mais complicado, porque claramente quando a gente está falando sobre a natureza de saúde mentais, a gente evoluiu muito beneficamente nos termos de diagnóstico, e vai evoluir muito mais, né? E quando a gente tem esse tipo de discurso, na minha época não tinha. Na época tinha gente com depressão, tinha viado, tinha a porra toda. Só era escondido, né? Ou a pessoa. Porra, na época. Eu tava conversando com minha mãe esses dias. Tipo, um autista de nível hardcore, né? Nível 3 de suporte. Antigamente, mano, era hospício. O cara é louco. Aspas, louco. Tem que ser tirado de sociedade. Hoje existem tratamentos, existe educação. É caro. Precisa de uma assistência a mais? Precisa de uma assistência a mais. Infelizmente é isso. A gente vive nessa sociedade. Mas está melhor do que era antes, né? Com essa quantidade de informação. Então acho que esse, talvez, de tudo que a gente escutou aqui, apesar de dar loucuras, talvez esse seja o discurso mais pernicioso a partir daqui. Que é, não existiam tantas doenças como existem hoje. Naturalmente, se você melhora a sua régua de medição, você vai achar mais coisa. Não é porque doenças estão sendo inventadas. E é claro que, mais ou menos, né? Porque não é que doenças estejam sendo inventadas, né? Mas nosso estilo de vida mudou muito e piorou muito também, né? Então, com estresse, por exemplo, né? Quem lembra também, a revista dos anos 2000, o estresse era a doença do século, né? Que tem a ver com a nossa cultura de trabalho hoje e por aí vai, né? Então, tem doenças, entre aspas, não novas, né? Mas situações novas que vão acarretando. Por exemplo, internet para criança, né? Vai acarretar em coisa, gente. Não tem como vocês não acreditarem nisso, né? Mas o papo aqui não é esse. O papo é: estamos sendo controlados. Então, o que mudou da década de 70 para nós hoje? Foi o excesso de industrializados. Produtos super refinados, ultraprocessados, farinhas processadas, açúcar branco, as gorduras vegetais hidrogenadas, óleo de soja, que é retirado através de produtos químicos. E a gente deixou de comer, de fato, aquelas comidas da vovó, né? Que era um bom bife Isso não tá saudável, errado. um frango, um peixe, um leite. A questão do slow food, né? Que é muito falada hoje, né? Só que é isso que é o mais louco, gente. Por que a gente não tá comendo mais? Não é porque alguém coloca aquelas caixas de hambúrguer que você sabe da marca, texano, hambúrguer texano. Não é como se alguém tivesse vindo na minha casa e mandando comer essa porra. É porque isso é muito mais prático de fazer em uma realidade em que as pessoas precisam ter 2 empregos. E elas não têm tempo de fazer essa cozinha. Só que isso nunca vai entrar no filtro desse cara. Porque no filtro desse cara é o sistema dos reptilianos e dos comunistas e por aí vai, né? E nada disso precisa fazer sentido, né? Quer dizer, por que a população está sendo mal alimentada se a gente precisa trabalhar? É loucura do caralho.
de vaca, algo natural, que está sendo recomendado novamente pela pirâmide alimentar atual, né? Ovos, tudo que... Pirâmide alimentar atual dos Estados Unidos, que é o que ele não está falando. Tudo que foi banido, né? E eles criaram justamente essas agendas veganas, essas agendas vegetarianas para que as pessoas fiquem débeis. Cara, hoje em dia, sem brincadeira, você entra nesses coaches daí da vida, o que ele fala para você? Ah, você quer ganhar uma renda extra? Eu não vou nem falar de bet, né? Porque isso aí é foda. Que tem a galera que também tem esse discurso aí. Mas tipo assim, ah não, você tem o seu emprego, mas por exemplo, você quer financiar um apartamento ou um carro? Você tem o seu emprego. Você tem a noite, né? Faz um Uber para complementar. E eu entendo que essa sugestão ela não vem de um lugar ruim. Vem talvez do único lugar possível que a vida desse cara pode mudar um pouco. Só que olha quão pernicioso é o fato de alguém literalmente falar para você trabalhar 18 horas por dia, 15 horas por dia. Galera. E não consigam ter aquele vigor, aquela força necessária para lutar contra o sistema. Então, o sistema quer pessoas fracas, que continuam dependentes das suas ordens superiores. E agora tudo isso se inverteu. Nós estamos descobrindo realmente que a verdadeira alimentação é aquilo que não passa pelos meios industriais. E com isso nós vamos ter uma saúde muito melhor e evitando todas essas... Beleza. Tira dos meios industriais e as pessoas passam fome. E aí, não tem... Como é que você não consegue fazer alimento? Como é que você consegue fazer alimento em escala industrial? Sei lá, posso estar errado. Às vezes um engenheiro alimentar aí vai me corrigir. Essas doenças modernas que se fazem presentes nos dias de hoje, Fernando. Isso aí, gente. Muito bom. Nota 10. Esse escândalo dos sósias é uma coisa sabida por todo mundo. Vamos agora. A parte que eu mais gosto. Vamos falar dos clones do Lula. Mundo, né? A gente até pensa, será que não tem nenhum parlamentar que descobria isso? Que nós temos vários atores representando o nosso presidente, vários atores usando máscaras e vários sósias e vários dublês, né? São mais de 5 ou 6, eles apareceram em várias ocasiões em lugares diferentes, então todo mundo já sabe disso, né? Que uma hora ele aparece com... Todo mundo já sabe disso, gente. Ele quem? É o Nine? Uma orelha diferente, outra hora aparece com o olho verde, outra hora com o olho marrom, outra azul, uma hora fortão, outra hora magrinho. Então é evidente que tem no mínimo uns 5 presidentes. No mínimo 5 presidentes, mais ou menos isso. Estão escutando, gente? Vocês votaram em 5 presidentes aí. Né? Então, isso aí não sou eu que estou falando, isso aí todo mundo fala. Até eu fui um dos primeiros a falar, mas agora hoje já caiu no gosto popular. Todos sabem disso, que nós temos... Todos sabem disso. Presidentes multifacetados, né? Com mais de 5 cópias. Eu já vi mais de 20 rostos diferentes, mas eu vou ser econômico, eu vou falar em 5, né? E todo mundo já sabe. Por que isso? Nós estamos sendo geridos por atores mascarados com pele de silicone perfeitas, que existem máquinas para fazer isso, né? Nós estamos sendo geridos por uma farsa, sendo que o original já partiu desse mundo já há bastante tempo. Então, acho que todo mundo já sabe, não é uma questão de novidade. Todo mundo só não está enxergando porque não quer. Os dorminhocos não vão enxergar jamais. E isso é sustentado... Tá falando de vocês aí, ó. Pelas mídias sociais, pela Rede Bobo, né? E a gente está vendo que isso vai ter um fim, logo, logo vai ter um fim toda essa palhaçada. Sim, Fernando, esse escândalo do Banco Master, ele vai trazer... Ok, agora voltamos ao Banco Master. Vamos lá, hein? Agora aí, ó, Mundo Freak, medo e delírio em Brasília, vamos lá. Trazer à tona todas as maldades do Brasil, toda a sujeira, a podridão do sistema, e o sistema vai se autodestruir. O ministro Toff, ele está querendo segurar esse caso, né, na mão dele, mas não tem mais condições. Eles estão pedindo já o afastamento dele, que deverá acontecer em poucos dias, provavelmente, né? Se não for a própria queda do ministro. Está havendo um racha dentro do ST, onde o Fachin... Cara, eu acho muito engraçado que ele fala as coisas pela metade, pra, sei lá, não ser processado. Mas, tipo, claramente ele tá falando do que ele tá falando. Não é o STF, é o ST. Não é o Toffoli, é o Toff. E outros estão dizendo para ele parar um pouco dessa agressividade que ele está fazendo. Então tá vendo um pequeno racha. Achei que fosse só clone do Lula. Isso aí tá chato.